Nuno Pires foi reeleito com 78% dos votos nas últimas eleições para a Comissão Política de Oliveira das Azemais. Boa tarde, Nuno Pires. Antes de mais, parabéns pela vitória. A minha primeira pergunta foca-se nos 22% de votos em branco. Analisando os votos, a maior percentagem de votos em branco está na Comissão Política, na eleição da Comissão Política. Que leitura é que pode fazer desta votação? Assim, em primeiro lugar, esses números são mais expressivos porque a participação em nível de votação foi baixa. Compreendendo que numa eleição onde para todos os órgãos que estavam a votos, distrital e concelhio, só existia uma única lista, a motivação para a participação dos militantes foi menor. Esses 22% representam 13 votos. Sim, mas não é assim maiores do que para os outros órgãos que foram eleitos também. Sim, encaro isso de forma tranquila. Eu prefiro valorizar os 78% que obtivemos, naturalmente, mas é normal e há que aceitar e continuar o trabalho. Nem claro, de certa forma, como um cartão amarelo que os militantes possam ter querido dar nestas eleições. Não, eu não encaro isso como um cartão amarelo. Um cartão amarelo seria ter aparecido outras listas para concorrer à Comissão Política. E eu recordo que não houve nenhuma lista para além da nossa proposta, a candidatura à Comissão Política do PSD. É óbvio que pronto, a pluralidade de opinião e de ideia faça com que possa existir alguns militantes que não concordam com a estratégia ou com a linha orientadora que nós optamos, mas isso faz parte. Durante este processo, o Nuno Pires não assumiu claramente uma candidatura e também não assumiu não se candidatar durante as questões que o Azemais Neto foi-lhe colocando. No entanto, decidiu avançar. Com que razão é que decide avançar novamente para a eleição de Presidente da Comissão Política? É assim, eu decidi avançar a partir do momento que eu sou daqueles que considera que qualquer militante deve estar à disposição para ajudar o seu partido, neste caso o Partido Social Democrata, e eu sempre estarei disponível para ajudar, enquanto os militantes entenderem, o Partido Social Democrata, seja na presidência da Comissão Política, seja em qualquer outra função. Numa determinada altura em que nós marcamos eleições e agendamos esse ato eleitoral, fui contactado por um conjunto de pessoas, militantes do Partido Social Democrata, no sentido de incentivar uma recandidatura, porque era importante dar continuidade a um trabalho que foi iniciado nestes 2 primeiros anos e aí entendi, fruto também da não existência de outras listas ou de outras propostas para a Comissão Política, reunir uma equipa que é abrangente, que é pluralista e que pode e deve trabalhar agora ao longo dos próximos 2 anos para preparar um conjunto de trabalho que certamente será difícil, mas que culminará mais tarde, provavelmente, com as eleições autárquicas, que essas devem ser começadas a trabalhar já. Quais são as principais linhas orientadoras para este mandato? Num comunicado que enviou, acaba por dizer que é para aproximar a população oliveirense ao partido também e renovar os quadros. Em que é que consiste esta... Em primeiro lugar, se me permitem, eu queria agradecer às pessoas que trabalharam comigo nos dois anos que terminaram agora no passado sábado, a Comissão Política e a Mesa do Plenário, todos dentro das suas disponibilidades participaram com o tempo e com os conhecimentos que podiam. Foram 2 anos bastante intensos, porque nós fomos eleitos em janeiro e em março tivemos uma pandemia, o que acabou por condicionar tudo aquilo que era a nossa estratégia, o nosso objetivo. Independentemente dessa pandemia que se instalou e que ainda se mantém, nós tivemos 3 eleições diretas nos 2 mandatos para líder do PSD, tivemos umas eleições autárquicas, tivemos umas eleições legislativas e que naturalmente fizemos o nosso melhor e tentamos de alguma maneira já começar a abrir o partido à comunidade, à sociedade civil oliveirense.
E eu acho que o caminho passa um pouco por aí, que é tentar arranjar dentro dos oliveirenses que se interessam pelo seu concelho e queiram disponibilizar-se para trocar ideias, debater propostas, criar fóruns de discussão onde eles possam de alguma forma contribuir com alguma coisa, independentemente de ser militantes ou não do Partido Social Democrata, porque eu acho que cada vez mais nós temos que trabalhar assim. Eu queria também dar uma palavra de agradecimento ao Sr. António Rodrigues, que foi nosso presidente da mesa do plenário, que trabalhou ao longo destes 2 anos comigo e que conduziu de forma profissional e isenta todo o órgão máximo da Comissão Política Conselhia, que é a mesa do plenário. Olhando para as eleições e aquilo que foi o seu último mandato à frente da Comissão Política do PSD, tendo em conta principalmente os resultados das últimas autárquicas, alguma vez pensou em não se candidatar e colocar o lugar, neste caso, à disposição devido aos últimos resultados das autárquicas? Sim, de facto eu considerei essa possibilidade, aliás, por isso também é que eu desde de muito cedo, quando contactado por vários jornalistas, inclusive o Emanuel dos Meios Neto, nunca fui bastante claro em relação a isso, porque era meu entendimento que se existisse alguém que tivesse ou que entendesse ter mais condições para poder iniciar este novo ciclo de 2 anos, que serão mais 2, digamos assim, 4 anos, eu provavelmente estaria disponível para contribuir, mas não na qualidade de Presidente da Comissão Política. E isso eu acho que, neste momento, com a equipa renovada, porque nós temos novas pessoas que aceitaram o desafio de ingressar neste mandato de 2 anos, acho que temos que trabalhar e fazer um processo que é longo e que, acima de tudo, exige alguma dedicação e empenho das pessoas que estão, nomeadamente na renovação, na criação de fóruns de discussão, na sociedade civil. Uma das coisas que nós também pretendemos fazer de uma forma mais organizada e intensa tem a ver com a articulação entre os eleitos da Câmara Municipal, Assembleia Municipal e nas nossas freguesias. Temos também a necessidade de ajudar a JSD também a renovar-se, a trazer novos jovens para a política e, acima de tudo, fazer uma política de proximidade que é estar presente nas 19 freguesias do nosso concelho, compreender, ouvir as pessoas para, de alguma forma, sermos uma voz ativa naquilo que são os anseios dos oliveirenses. Este será o segundo mandato autárquico que o PSD está no papel de oposição em Oliveira das Meias. É difícil ser oposição em Oliveira das Meias? Em primeiro lugar, eu acho que é difícil ser oposição em qualquer lado, e não é de agora. É porque as condições de trabalho que existem não são nada favoráveis para quem está numa oposição numa Câmara Municipal. A título de exemplo, só para perceberem, um vereador da Câmara Municipal de Oliveira das Meias recebe a documentação para a reunião de Câmara, que é numa quinta-feira, recebe normalmente essa documentação numa segunda-feira à noite. Estamos a falar que temos terça e quarta-feira disponíveis para preparar todos os pontos que vão à discussão, e muitos desses pontos são técnicos e requerem leituras técnicas e opiniões de técnicos, que naturalmente em 2 dias é bastante difícil de se trabalhar, mas que de alguma forma, com a dedicação, porque todos os vereadores da oposição têm as suas vidas profissionais, trabalham na sua vida profissional e acabam por, dentro do tempo que têm, disponibilizar todos os minutos para poder preparar essas reuniões. Muitas das vezes as questões são técnicas e nós não conseguimos em tempo atempado recolher essas informações, o que depois também gera algumas dificuldades a nível de oposição. Oliveira das Meias, nós tentamos de alguma forma criar algumas condições de trabalho melhores, e dou um exemplo muito prático. Nós, vereadores do PSD, pediram um gabinete de trabalho à Câmara Municipal para poder receber os oliveirenses, poder fazer reuniões de trabalho. Foi disponibilizado um espaço que seria partilhado com várias organizações. Eu dou o exemplo que há várias câmaras municipais que criaram, por exemplo, para além de disponibilizarem esses gabinetes, alocaram um técnico
da Câmara Municipal para poder dar acompanhamento. Mas já há local para a oposição do PSD, um local para receber os munícipes? O local que a Câmara Municipal disponibilizou é uma sala na Biblioteca Municipal que é partilhada por várias associações que podem utilizar esse espaço. Não estamos a falar de um gabinete de trabalho porque, obviamente, não se pode deixar os computadores, os papéis, a documentação toda do mandato, porque é uma sala que é partilhada. Hoje estarão lá os vereadores, amanhã estará uma associação qualquer que peça a sala para trabalhar. Nesse aspecto, eu penso que Oliveira das Meias ainda tem que olhar para outros municípios que, independentemente de serem oposição ou serem poder, os vereadores são eleitos pelos oliveirenses, devem ter todas as condições para poderem trabalhar de uma forma mais eficaz, e isso não acontece ainda no nosso concelho. Quando eu falo em atividade, existem pormenores que certamente o PSD esteja contra o trabalho do Executivo Camarário. Qual é que é o balanço e o que é que têm a dizer sobre o trabalho do Executivo Camarário liderado por Joaquim Jorge? Assim, infelizmente eu não tenho muito a dizer relativamente ao trabalho do engenheiro Joaquim Jorge e do Partido Socialista na Câmara Municipal. As coisas, no meu ponto de vista, estão num estado em que nós vemos uma inação total por parte da Câmara Municipal, uma incapacidade de resolver o que quer que seja a nível de problemas estratégicos no Concelho de Oliveira das Meias. Eu posso recordar muito rapidamente a forma como Oliveira das Meias olhou para uma pandemia, em que andamos sempre na dúvida, por exemplo, a nível de centros de testagem, a nível de centros de vacinação, que a forma como comunicávamos os números não era de todo de uma forma transparente e o Presidente da Câmara empurrava responsabilidades para terceiros. Não vemos o problema da estalagem em São Miguel resolvida, não vemos o problema do centro interpretativo do vidro resolvida, não vemos o problema do nosso parque escolar completamente debilitado a melhorar em algumas escolas em circunstâncias completamente desumanas. Não vemos o problema dos assistentes operacionais e auxiliares de educação resolvidos nas nossas escolas, que condicionam muitas das vezes o próprio funcionamento do SCAF e da própria atividade escolar. Ou seja, há um conjunto de coisas que são tão criticáveis quanto incompreensíveis por parte da Câmara Municipal. Outro exemplo é a questão da água e saneamento. Nós temos uma Câmara Municipal que a única coisa que fez desde que chegou ao poder foi fazer um aditamento a um contrato, seguindo o modelo de negócio que estava feito, mas que durante anos e anos tinha contestado e criticado e fez exatamente a mesma coisa, mas fez um aditamento. Foi acabar por fazer a mesma coisa, mas não mudou, as críticas eram tantas e acabou por não alterá-lo. Temos, por exemplo, o apoio que esta Câmara Municipal dá às famílias, às empresas, às nossas associações. Olha, temos o exemplo agora do Mercado à Moda Antiga. O Mercado à Moda Antiga não foi feito e o Presidente da Câmara entendeu que não devia ser feito e de uma forma muito, permita-me o termo, ardilosa, acabou por empurrar as culpas, mais uma vez, para terceiros, dizendo que foi as próprias coletividades que não quiseram fazer. Quando a maior parte das coletividades não foi tida nem achada. Muitos das que participam no Mercado à Moda Antiga nem sequer foram convocados para uma reunião que supostamente aconteceu. E aquilo que eu pergunto é, que soluções é que o Presidente da Câmara deu a essas coletividades para fazerem o Mercado à Moda Antiga? Como todos os outros municípios à nossa volta estão a fazer. Nada. Eu não censuro a opção das coletividades ao não realizarem o Mercado à Moda Antiga. Porque perante as dificuldades, sem a apresentação de soluções, é obviamente que as coletividades optaram por não realizar o Mercado à Moda Antiga. É tão incompreensível que, passados 8 dias dessa reunião, todas as condicionantes que o Presidente da Câmara alegou nessa reunião deixaram de existir, porque o próprio Governo revogou o decreto que condicionava a organização desses eventos. Se a Câmara Municipal, que foi o único erro, tivesse planeado o Mercado à Moda Antiga, ele poderia ter sido feito com mais ou menos coletividades, com todas ou com mais do que aquelas que tinham participado na sua última edição. Mas havia outro conjunto de situações. Ainda na semana passada estivemos a visitar as zonas industriais
Algumas das acessibilidades que estão às nossas zonas industriais estão uma vergonha. Nós ouvimos vários empresários, e Asmês Neto esteve presente, a criticar o estado lamentável em que se encontram as suas estradas. Quando o PSD, na pandemia, fez um conjunto de propostas para ajudar as nossas famílias, as nossas empresas e as nossas associações, o Presidente da Câmara, nas medidas de apoio ao Covid, inseriu lá uma rúbrica de 1.100.000 euros para zonas industriais. Então, mas onde é que estão as zonas industriais? Onde é que nós vemos a requalificação e a melhoria dessas zonas industriais? O Partido Socialista está na Câmara há mais de 4 anos, há mais de 1.600 dias, e continua a bater no ceguinho que é tudo culpa do passado. É óbvio que as piscinas estão fechadas há meses em Oliveira das Meias por culpa do passado, porque o PSD no passado fez umas piscinas e elas agora estão fechadas porque supostamente não conseguem reparar um teto. Isso é incompreensível, porque neste momento, e até falo do meu caso pessoal, os meus filhos deixam neste momento de frequentar as piscinas municipais e tiveram que ir para uma piscina privada, de uma instituição privada, porque são meses e meses à espera que as piscinas reabram. São questões tão grandes e outras tão pequeninas que não se compreende a inação deste Executivo. E já agora, relativamente ao mercado à moda antiga, eu também queria compreender se a Câmara Municipal tem algum plano para ajudar as associações que, algumas delas, limitam a sua própria atividade ao longo do ano por falta das receitas do mercado à moda antiga. Eu conheço associações neste momento que deixaram de exercer algumas atividades do seu plano de atividades porque a sua fonte de financiamento era através do mercado à moda antiga. Ou seja, a Câmara Municipal em Oliveira das Meias são todos sérios. Porque neste momento o Partido Socialista diz somos todos sérios. Mas depois a nível de execução e de apresentação de obra e de resolução dos problemas dos oliveirenses, o que se vê é praticamente nada. Sobre as últimas eleições, ainda não houve oportunidade, pelo menos não deu nenhuma declaração para a comunicação social sobre o balanço do resultado das últimas eleições autárquicas em pontos muito concretos. O primeiro ponto que salta logo à vista e que gostaria de lhe colocar a questão, o PSD sempre foi um partido que concorreu a todas as freguesias, teve candidatos em todas as freguesias. Nas últimas eleições, e coligado com o CDS-PP, não apresentou em todas as freguesias. Pergunto-lhe o porquê e se considera agora que foi uma má estratégia não apresentar esses candidatos. Não se trata de ser uma má ou uma boa estratégia. Obviamente que não tendo candidatos disponíveis em algumas freguesias, isso não se trata de ser uma boa ou uma má estratégia. É uma má estratégia. A dificuldade prendeu-se que nós, para arranjarmos candidatos em determinadas freguesias, entendíamos que dentro do perfil de candidatos que tínhamos para todas as outras, que devia ter uma linha orientadora ou freguesias onde nós, numa determinada altura, entendemos que não íamos ter um candidato que se representaria numa linha e numa estratégia que estava definida. Obviamente que isso acarretou, se calhar, alguma perda de votos, mas também não sou defensor que nós devemos apresentar candidatos só para marcar presença. Nós devíamos ter apresentado candidatos, mas candidatos com capacidade e com valor para poder representar essas freguesias. Mas, por exemplo, o que é que olhou na União de Freguesias de Pinheda Bem Posta, Travanca e Palmaço, quando a candidata Carla Rodrigues afirmou publicamente que iria ter, o PSD e o CDS-PP iriam ter um candidato forte para aquela freguesia. No entanto, não foi apresentado. O que é que, nos bastidores, o que é que será passado para não convencer, a coligação não convencer os candidatos? Nós chegamos a ter um candidato no Pinheiro da Bem Posta que depois, mais tarde, optou por depois de ter dito que aceitava ser nosso candidato, optou por não o fazer. Nós respeitamos a opinião das pessoas e tal. E onde é que está essa dificuldade em convencer o PSD, em convencer os candidatos? Olha, a dificuldade não está no PSD, e aí temos que ser bastante pragmáticos. A dificuldade está em conseguir cada vez mais convencer pessoas a envolverem-se na política, seja no PSD, seja no PS, seja no CDS, no Partido Comunista. A dificuldade hoje está em nós conseguirmos captar pessoas para se envolverem na política, porque a política, para mim,
Eu vejo a política como um serviço de participação cívica, em que cada um de nós disponibiliza o seu tempo, muito do seu tempo e da sua vida pessoal, para uma causa que muitas das vezes não é reconhecida pela sociedade, porque a política hoje é vista de um ponto de vista mais negativo. De qualquer das maneiras, eu acho que para se envolver na política nós temos que ser cada vez mais ter cada vez mais força de vontade, sermos resilientes, porque efetivamente não basta só querer participar na política, é preciso participar, mas depois também é preciso ter alguma capacidade para não absorver algum tipo de comentários e de opiniões que muitas das vezes infundadas, sem conhecimento de causa, acabam por denegrir o trabalho de quem quer que seja, que está ali só a fazer aquilo que realmente gosta e a tentar contribuir com alguma coisa para a sua comunidade, neste caso através da política partidária. São Martinho da Gandra, por exemplo, só houve uma candidatura do PS. Nesta medida, e tendo em conta que o PSD foi partido de poder e nas últimas autárquicas só tinha sido oposição durante 4 anos, considera que, de alguma forma, falhou nas últimas eleições autárquicas na concepção das listas e da apresentação do PSD, ligado daquela vez com o CDS-PP, para as eleições? Em primeiro lugar, não foi a primeira vez que o PSD não esteve no poder em São Martinho da Gandra nos últimos 4 anos. Eu falo, no geral, o PSD só em 2017 é que perde a Câmara Municipal, sai de ser partido de poder e nesta altura também não apresenta, em 2017 não apresentou candidato em São Martinho da Gandra. Por isso pergunto-lhe se considera que houve uma falha na preparação. Apresentou o candidato agora em 2021. É assim, as eleições autárquicas preparam-se a partir de hoje. Apesar dos mandatos das comissões políticas de secção serem de 2 anos, as eleições autárquicas começam a preparar-se no primeiro dia após o ato eleitoral. Porque é extremamente difícil trazer pessoas para a política, mas mais difícil ainda é trazer pessoas para a política de um dia para o outro, dando a cara para ser cabeças de lista aqui ou acolá. Ou seja, nós temos que fazer um trabalho, e esse trabalho requer tempo, e esse tempo é o tempo de começar agora, quando ainda estamos a 4 anos das eleições, para poder começarmos a trabalhar, a trazer mais militância, mais pessoas que se envolvam, que acompanhem o processo e o desenvolvimento das próprias freguesias, para depois, então, mais tarde, alguém formalizar um convite para poder ser candidato a uma autarquia. Porque uma pessoa que não esteja minimamente atenta ao que acontece na sua freguesia, será mais difícil essa pessoa aceitar a ser candidato a um órgão autárquico, porque normalmente quando nos candidatamos não queremos fazer más figuras, queremos dedicar-nos a uma atividade, neste caso a uma freguesia, mas ter conhecimento do que foi feito, o que deixou de ser feito, o que está a ser feito e o que poderá melhorar no futuro. Por isso, São Martinho, obviamente, acontece como noutras freguesias. Há um trabalho que tem que ser feito e que tem que ser feito com alguma antecedência e que neste momento nós iremos começar a trabalhar, obviamente, para isso. Mas eu pergunto-lhe o balanço das últimas, de tudo aquilo, não só do resultado, mas tudo aquilo que foi a preparação e o resultado do PSD nas últimas autárquicas. Acontece que o PSD, coligado com o CDS-PP, conseguiu o pior resultado desde que há eleições autárquicas. No seu entender, como é que analisa os resultados do PSD? Eu analiso os resultados de uma forma tranquila. Foi aquilo que os oliveirenses quiseram e é aquilo que nós aceitamos. Vamos assumir aqui as funções que nos foram confiadas, neste caso como oposição, mas obviamente que em jeito de balanço os resultados obtidos não foram os alcançados. Quando diz que este foi o pior resultado sempre do PSD, é óbvio, o PSD só tinha perdido umas eleições desde o 25 de Abril, estas foi as segundas eleições que perdeu. E perdeu em 2017, mas em 2021 acaba por ter Mas em 2017 perde umas eleições, mas ainda está no poder. Ou seja, em 2017 a Câmara era presidida pelo PSD, perdeu as eleições a primeira vez e pela primeira vez nestas eleições concorre enquanto oposição.
Ou seja, há muitos fatores que poderiam justificar este resultado. E quais são esses fatores? Por exemplo, um primeiro mandato de um Presidente de Câmara, que por muito que possa ter deixado de fazer, acaba por beneficiar por estar em início de mandato. Depois tivemos uma pandemia que ajuda sempre o poder, muito mal gerido por parte da Câmara Municipal, mas que beneficia sempre quem está no poder. Depois, obviamente, que tivemos um conjunto de outras situações, de candidaturas, freguesias onde não apresentamos candidatos, que também influenciaram o resultado. De uma forma totalmente transparente, aquilo que eu tenho a dizer é que os resultados não foram, a expectativa não foi alcançada, com aquilo que nós pretendíamos não foi alcançado. Mas a democracia é assim mesmo e temos que continuar a viver e encarar as coisas de uma forma natural, trabalhar para que numa próxima oportunidade as coisas possam ser diferentes. Um dos temas que causou alguma discussão dentro do PSD de Oliveira das Mães foi o facto da coligação do PSD com o CDS-PP. Foi um passo dado em frente na sua liderança, deu o primeiro passo para esta coligação. Que balanço é que faz da coligação? Foi uma boa aposta ou, depois de conhecer os resultados, acaba por reconhecer que não foi uma aposta tão vencedora? É assim, uma aposta tão vencedora não foi, claramente que não foi, porque o resultado assim o ditou. Eu particularmente entendo que na política eu sou uma pessoa que gosta de gerar consensos, gosta de criar pontes, seja com o CDS, seja com qualquer outro partido, eu sou uma pessoa que defende que 2 ou 3 pessoas pensarão sempre melhor do que uma pessoa. E acho que as diferenças entre o PSD e o CDS não eram significativas, ao ponto de nós não nos entendermos, porque tradicionalmente o CDS é um partido de coligação com o Partido Social Democrata. Nunca tinha acontecido em Oliveira das Mães, mas eu entendi que devia quebrar essa barreira e fazê-lo. Obviamente que o resultado esperado não foi alcançado, e isso naturalmente dá para nós tirarmos algumas ilações. Arrepende-se de ter feito a coligação? Normalmente eu não me arrependo das decisões que tomo. Se fazia as coisas de forma diferente, provavelmente faria. Como por exemplo, as escolhas, a campanha que foi feita podia ter sido feita noutros moldes, havia algumas alterações que podiam ter sido feitas e outro tipo de questões que poderíamos ter visto com mais antecedência. Acabou por não acontecer, é o que é. O PSD ficou a perder com a coligação? Tendo em conta que alguns dos pressupostos que o fizeram coligar acabaram por não acontecer. Eu acho que, acima de tudo, quem ficou a perder foi o Conselho de Oliveira das Mães. Mas o PSD ficou a perder? O PSD, não alcançando os seus objetivos, que era vencer a Câmara Municipal, naturalmente ficou a perder. Será uma experiência para repetir ou foi experiência única na sua liderança? Não faço a mínima ideia. Nós vamos ter eleições só daqui por 4 anos. Nós não sabemos como é que estará o mundo amanhã, quanto mais daqui por 4 anos, sendo que eu tenho que recordar que o meu mandato da Comissão Política é de 2 anos, ou seja, terminará em 2020. Sim, mas como disse que se prepara uma campanha e uma candidatura logo no dia a seguir, poderiam deixar algumas bases para que isto acontecesse. Eu o que lhe pergunto é se durante estes 2 anos em que esteja a preparar e a lançar as primeiras pedras para a candidatura à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal e às freguesias, se vai contar com o CDS para essa sua preparação. Não, eu neste momento tenho que contar é com o PSD. O PSD tem o seu caminho que irá fazer. Esse trabalho já foi, conforme disse, já foi, digamos que plantado com o início das eleições autárquicas, onde fomos e contamos com várias pessoas independentes nas várias listas. Agora, relativamente ao CDS, eu não tenho muito a acrescentar. Neste momento, o PSD está a seguir o seu caminho, o CDS vai seguir certamente o seu caminho, e depois, quem tiver que tomar essa decisão, em tempo oportuno, que não será certamente nestes próximos 2 anos, terá que fazer as suas escolhas. Explique só como é que ficou o funcionamento, nomeadamente da Assembleia Municipal, porque o líder da coligação foi o António Pinto Moreira, do CDS-PP à Assembleia Municipal. No entanto, na prática, chegando à Assembleia Municipal, as bancadas dividiram-se. É assim que vai funcionar. Sim, funciona como funciona em quase todos os municípios
onde ocorrem coligações e que acabam por não sair vencedoras, onde ocorre muitas das vezes, até na própria Assembleia da República, quando as coligações acabam por não sair vencedoras, que é o normal caminho de cada um dos partidos. Naturalmente que a estratégia pode mudar, naturalmente que a nível técnico nas próprias Assembleias é completamente diferente, porque o CDS com a sua bancada terá mais tempo para poder intervir, o PSD com a sua bancada terá mais tempo para poder intervir, e isto, a nível de comissões que possam ser criadas, o PSD terá os seus representantes, o CDS terá os seus representantes, e isso acaba por abrir mais oportunidades a ambos os partidos de fazerem a sua política. E na prática vai haver concertação de... Neste momento a concertação acaba por se refletir naquilo que tem sido as votações. Se me pergunta se as coisas são combinadas, se votamos a favor para um lado ou para o outro, não. Isso, neste momento cada um está a fazer o seu caminho e está a fazer o seu caminho da oposição, sabendo que há muitas linhas de proximidade entre os dois partidos. Voltando a esta sua reeleição, disse que quer aproximar novas pessoas e reaproximar os militantes ao PSD. Pergunto-lhe, um dos pontos que foi batido nas últimas eleições, na campanha, foi um corte do PSD com o passado. Houve ali uma divisão do PSD atual com o PSD do passado. Essa estratégia irá manter-se ou vai chamar essas pessoas do PSD do passado, que foi apelidado do PSD do passado, a voltar a participar na estratégia desta Comissão Política? Eu não sei o que é que consideram o PSD do passado e o PSD do presente e essas divisões. Mas essa comunicação foi feita ao longo da última campanha eleitoral, um corte com o passado. Eu não creio, eu acho que isso deve ter sido a interpretação de algumas pessoas, mas não foi isso que aconteceu. Aliás, eu faço parte do PSD do passado, eu sou autarca desde os meus 18 anos, ou seja, em 2001 fiz parte da Assembleia Municipal de Oliveira das Meias, fui mandatário da Juventude do Sr. Alpe Assunção, fiz parte dessa Assembleia Municipal que era presidida pelo Dr. Jorge Oliveira e Silva, fiz parte mais tarde da Assembleia Municipal que era presidida pelo Dr. Hermínio Loureiro. Eu faço parte desse passado e, como eu, fazem muitos outros militantes do PSD que se envolveram ao longo das últimas eleições autárquicas. Aquilo que eu sei é que o PSD, para poder alcançar os seus objetivos, e alcançar os seus objetivos é poder ambicionar chegar ao poder, à Câmara Municipal, criar condições para que Oliveira das Meias se desenvolva, porque está profundamente estagnado e vê-se uma inação total por parte desta Câmara Socialista, mas o PSD, para conseguir alcançar esses objetivos, tem que se unir e tem que juntar esforços em termos de conhecimentos, seja o PSD do passado, o PSD do presente ou o PSD do futuro, que começará amanhã com a entrada de novos militantes. Nós, aquilo que procuramos é, acima de tudo, criar um projeto alternativo que seja credível e que traga alguma ambição para Oliveira das Meias, de forma a apresentar aos oliveirenses e que os oliveirenses possam confiar no nosso projeto e na nossa equipa para levar a bom porto o nosso município e o nosso concelho. E considero que o PSD tem que ter uma voz ainda mais ativa no concelho enquanto oposição? É assim, o PSD vai tendo essa voz ativa. Se a mensagem chega ou não, não sei, e acredito que possa ser mais difícil, porque não estando no poder e não utilizando a revista Vita para o fazer, é sempre mais difícil. Aquilo que eu acho é que, de alguma forma, nós temos que melhorar a nossa mensagem e a nossa comunicação, porque nós estamos no terreno. Apesar de todas as dificuldades que tivemos ao longo dos últimos 2 anos, nós fomos estando no terreno, nós tivemos a ouvir as nossas associações, nós tivemos a acompanhar as nossas coletividades, sejam elas desportivas, recreativas, nós fomos ouvindo as IPSS. Se nós, de alguma forma, não conseguimos passar a mensagem daquilo que ouvimos e que mais tarde apresentamos como propostas em reuniões de Câmara, na Assembleia Municipal ou nas Assembleias de Freguesia, é provavelmente algo que nós tínhamos que fazer, que é melhorar a nossa comunicação. Mas alguma coisa que esteja planeado para estes 2 anos de líder de Comissão Política?
Não, acima de tudo, é aquilo que eu já disse, unir o partido, é importante unir o partido para que de alguma forma possamos fazer um caminho que apresente uma alternativa viável e credível para Oliveira das Meias. A renovação através de novos quadros, de novas pessoas, abrir o partido à sociedade civil com a criação de fóruns de discussão sobre os mais diversos temas para de alguma forma começar a construir aquilo que são os anseios. Mas, em termos práticos, há alguma atividade programada que esteja programada já para... Provavelmente sim, estamos neste momento a equacionar a nossa tomada de posse, que não tivemos a oportunidade de fazer no mandato anterior, fomos eleitos e entramos numa pandemia, nem tomada de posse conseguimos fazer, e a primeira iniciativa que está neste momento a ser planeada é efetivamente a tomada de posse da Comissão Política, que eu espero poder contar com muitos social-democratas de Oliveira das Meias, muitos históricos, alguns com mais de 40 anos de militância, que possam estar presentes e dar também um sinal de vitalidade do Partido Social Democrata em Oliveira das Meias. Um último tema, na preparação que seja possível para as próximas eleições autárquicas, o nome de Nuno Pires irá estar na lista de São Roque, de candidatos a São Roque, ou o discurso que teve depois de conhecidos os resultados irá manter esse mesmo discurso? Aquilo que eu tenho, eu não gosto muito de traçar cenários, porque os cenários, muitas das vezes, é que as circunstâncias acabam por mudar os cenários. Eu acho que fui bastante claro com aquilo que disse, até antes das eleições. Eu via-me a contribuir com algo positivo para a freguesia de São Roque, os sanroquenses optaram por outro caminho, do qual eu respeito, estou a cumprir com as minhas funções, sou líder da oposição na Assembleia de Freguesia, faço com uma forma completamente descomprometida com aquilo que poderá acontecer daqui por 4 anos, faço porque efetivamente gosto de São Roque, acho que posso contribuir com algumas ideias e propostas para a freguesia de São Roque, e é isso que eu tenho feito ao longo das Assembleias de Freguesia e é aquilo que eu irei fazer juntamente com aqueles que me acompanham na freguesia de São Roque, na Assembleia de Freguesia, a apresentar propostas e a criticar quando entendo que deve ser criticado e a sugerir que alguma coisa seja feita quando entendo que deve ser feito, porque verdadeiramente a função de uma pessoa que está ligada à política deve ser contribuir para uma melhor comunidade, para uma melhor qualidade de vida na sua freguesia ou no seu concelho. O que é que acha que falhou na eleição para São Roque? No meu caso, falharam cerca de 250 votos. Para sermos práticos, falharam cerca de 250 votos. Não falhou, eu acho que não falhou nada. Nós éramos 2 concorrentes, o Partido Socialista apresentava uma pessoa que já vinha do executivo anterior e naturalmente que tinha sempre um cabeça de cartaz que é o atual presidente da Assembleia Municipal de Oliveira das Meias, o Sr. Amar Simões, que naturalmente deu corpo à candidatura do atual presidente, e isso ainda se reflete, porque ser presidente de junta durante 30 anos tem sempre o seu peso, e dizendo que apoia um candidato é uma coisa, mas estando lá na fotografia ao lado dele, ainda diz mais. Muito obrigado e um bom mandato. Obrigado.